Salve, ladies and gentlemen! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena de Experiências aqui na Splendor Brasil, onde o nosso objetivo é compartilhar essas experiências, essa liderança, essa autoconsciência, para que eu consiga despertar, para que eu consiga perceber que os desafios da vida eles não estão ali para nos colocar para baixo, não estão ali para nos fazer lamentar, para a gente entrar na vitimização, não estão ali para nos causar dor nenhuma, simplesmente são as pedrinhas para que a gente aprenda como seguir em frente, como fazer diferente, como evoluir, como crescer, como experienciar, como sentir essa consciência dentro da gente. E algumas questões dessas consciências todas a gente traz também no nosso sistema familiar, como Bert Hellinger tanto identificou, o nosso sistema familiar, aquelas características, aquelas emoções, aqueles sentimentos que foram mal vividos, que foram mal interpretados, que foram negados, negligenciados, excluídos. Então tudo isso daqui a gente traz também de alguma maneira, a gente busca essa família para a gente trazer equilíbrio. E para que a gente possa falar um pouco mais sobre essa questão, principalmente nesse mês de saúde emocional, onde existem vários distúrbios que a gente percebe na continuidade daquele sistema familiar, que a origem está mais atrás no meu sistema familiar, eu vou chamar a Eliane Kuhn, ela que foi minha mestra, minha professora, minha facilitadora de constelações, tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes com ela também, e ela vai estar nos trazendo um pouco mais sobre essa visão sistêmica, sobre as questões de saúde mental, para que a gente possa entender o que pode estar repetindo, como a gente pode proceder e como a gente pode atuar. Então, para que ela possa se apresentar, deixa eu chamar aqui a Eliane, sem mais. Enquanto isso, pessoal, vamos compartilhando, vamos chamando, pessoal. Vamos chamando mais gente, porque é tão importante a gente abordar esse tema, porque ter essa consciência é fundamental. Oi, Eli! Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo? Ó, já estou com meus chimas aqui, pronto para o nosso bate-papo. Que delícia! Eu tô só com a aguinha aqui hoje, tô um pouquinho resfriada, então talvez a voz falhe um pouquinho. Ah, Esfriou, né? esfriou bastante. É. Gente, que alegria estar aqui para poder falar um pouquinho aí com a galera, mais um momentinho aí da gente poder colocar o nosso servir como contribuição aí nesse mês, né? Sim, Tão marcante e que merece um olhar muito amplo, realmente, para tudo que as famílias vivenciam e para aquilo que as pessoas também vivenciam, né? Dentro da questão da saúde mental. perfeito. Eli, então, para quem não te conhece, então te apresenta um pouquinho para nós aí, só para o pessoal saber, e aí depois a gente já começa nessa abordagem desse conteúdo que essa visão sistêmica, eu acho que ela faz uma grande diferença para esse cuidado, né? Tanto com o sistema como conosco mesmo. Mas quem é ele? Quem é a Eli, né? A Eli é uma pessoa que vem servindo a vida, e eu digo que eu venho facilitando caminhos, né? Acompanhando pessoas. Uma apaixonada pela visão sistêmica, uma mudança de vida aí a partir de 2012, olhando para o setting das constelações familiares, e a partir de 2016, olhando também para a psicogenealogia, né, que é o estudo da árvore genealógica do nosso transgeracional. Então, são duas vertentes que caminham juntas, né, tanto a constelação familiar quanto a psicogenealogia. E uma apaixonada pelos cavalos, também a gente leva o povo lá também para fazer um pouquinho desse trabalho, e a gente teve grandes experiências também com pessoas que estavam acometidas dentro da saúde mental, assim, estavam passando por processos bem intensos, e a gente teve um ganho muito grande com o trabalho com os cavalos, com essas pessoas, e quero trazer isso hoje aqui também, né, como contribuição. Então, venho acompanhando pessoas, né, servindo a vida, acompanhando aí, facilitando caminhos. Essa é a Eli, uma gaúcha que mora aqui em Florianópolis já há 18 anos, que gosta bastante, né? E que adora estar com as pessoas. E me faz muito bem estar conectada com a alma das pessoas. Essa é a Que Eli. maravilha. Só isso, né? Só isso. Muito bem. Eli, como tu disseste ali, de que há 12 anos entrou na tua questão as constelações, né? Entrou no teu sistema, digamos assim, as constelações. Nesse aspecto das constelações familiares,
Ele, de alguma forma, ele veio por conta de algo que já estava te perturbando, a formação, ou foi algo de que tu, vamos ver qual é? Não, eu acho que a grande jogada, né, assim, acho que na grande maioria, a gente não pode generalizar, dizer que para todo mundo é dessa forma, mas na sua grande maioria, a nossa busca, o nosso, nem sei se é a nossa busca, acho que é o nosso encontro. Mais do que a nossa busca, é o nosso encontro com aquilo que realmente a nossa alma precisa, né? É a partir sempre de uma dor, né? E eu estava numa dor bem profunda, né? Num final de relacionamento depois de 17 anos, um pouco inconformada com tudo que estava passando e, assim, permeando ali uma depressão, né? Eu acho que mais em emoções depressivas do que uma depressão instalada realmente, mas é a partir dali que eu fui conhecer, e conheci ao acaso, assim. Então, eu fui conhecer o acaso, né, a vida. Fui conhecer um evento da Transpessoal, onde ele estava apresentando várias terapias, né? E buscando algo também que me trouxesse um pouco de paz para aquele momento. E daí eu fui encontrada assim pelas constelações. E naquele momento eu disse, opa, aí eu acho que é um bom caminho para mim, como pessoa, como mãe, como mulher, como filha, né? Poder olhar para essas coisas. E então fui nesse lugar a buscar as constelações para me curar, assim. Eu nem sei se é me curar, porque eu acho que é mais a compreensão, é mais essa percepção, é mais alinhar para dar os novos passos, assim, porque eu não estava doente, né, assim, para curar algo, né? A cura, às vezes, a gente se ocupa de um outro lugar, mas foi a partir daí, a partir de uma dor, que eu acho que é onde tudo começa para muitas pessoas, né? Começa a partir de uma grande dor, ou uma pequena dor, ou uma dor que você ainda nem se deu conta, e depois ela surge aí, e que daí a gente vai buscar dentro das constelações, assim. Então, para mim, foi muito transformador toda essa compreensão, né? Foram 2 primeiros anos, assim, de imersa na formação, ainda sem atuar, só cuidando realmente desse crescimento, desse entendimento, dessa compreensão, mas me fazendo soltando, acho que é isso aí, liberando muitas coisas que estavam lá, assim, que eu estava arrastando, né? E a gente continua nesse processo até hoje, né? Tá, segue a vida inteira, né? Mais ou Todo menos dia. como teve a pergunta aqui do Krause, né? Do Krause. A matéria das constelações, elas são aspectos emocionais ou espirituais? Então, as constelações, elas vão tratar do que é transgeracional. Ela vai tratar de informações. E essas informações, sim, têm aspectos emocionais. Eu não costumo misturar muito, assim, o espiritual. A gente, quando traz na constelação, a gente traz de um outro lugar, que não é o espiritual da alma, que não é o espiritual do espiritismo, que não é o espiritual religioso, e sim desse Geist, né, que fala em alemão, que o Bert trazia, que é disso de algo muito maior. Então, a gente vai tratar, sim, desse aspecto também, né? Porque quando a gente entra nas constelações familiares, a gente está olhando a vítima e o agressor, a gente está olhando o bom e o mal de um mesmo lugar, a gente está olhando tudo isso de um olhar de Deus, de uma metaposição, né? Onde a gente abre mão do julgamento e da condenação e a gente se ocupa da liberação. Então, são aspectos bem emocionais, sim, mas a gente vai sempre olhar para campos de informação, a gente vai estar olhando para as informações, né, do transgeracional, e não, assim, só clareando um pouco aqui, né, para as pessoas, a gente não está falando aí de vidas passadas. Nesse aspecto do setting das constelações familiares, da psicogenealogia, a gente está falando sempre de transgeracional, é sempre para os lados, né, a partir da minha biografia, da minha vida acontecendo,
e para trás. Então, sem um limite de gerações, porque em algum momento também o Bert falou em 7 gerações. Sim, A Bíblia traz 7 gerações e hoje a gente sabe que isso pode ainda estar muito lá para trás. E que daí nós não temos todos os retalhos, todas as informações, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com o cliente ou que a gente está num grupo de constelação. Mas essa informação emerge, né? Quando o representante capta uma informação que não se tem e ele atua ali, ele mostra algo e a gente vai trabalhando, vai conduzindo para uma liberação, quando possível. Porque sim. dentro desse assunto aqui que a gente vai falar, né, que é sobre suicídio, sobre estar ligado ao campo dos mortos do nosso sistema familiar, às vezes nós não vamos conseguir nos liberar. E esse é o trabalho do constelador também, que é poder olhar com respeito para isso. Sim. E nessa situação toda, né, como se outro dia estava fazendo um curso com a Mônica de Medeiros e ela trazendo dessa porquê das famílias, né, de que a gente vem gerações após gerações buscando a evolução da consciência de um determinado conteúdo, onde o Hellinger identificou algumas vezes aquela fidelidade, onde o meu avô era, sei lá, carpinteiro, meu pai era carpinteiro, eu tenho que ser carpinteiro. Então, de eu ir percebendo essas fidelidades que algumas vezes se equivoca nessa questão também, as exclusões, né, de que às vezes a pessoa tinha um hábito, ela era muito ansiosa e acabava bebendo para não sentir ansiedade, e aí como bebia era interpretada como alcoólatra ou alcoolista, e aí isso já criava aquela sensação de exclusão. Então, às vezes é um comportamento daquilo ali que no começo das constelações trazia muito da exclusão da pessoa. Aquela pessoa foi excluída, como ficou muito bem ilustrado no filme aquele do Viva a Vida é uma Festa, né? Onde o homem era músico, ele inteiro foi excluído por conta de uma situação que nem dizia respeito a ele. Ele foi assassinado, depois é que foram descobrir, mas acharam que ele tinha abandonado. Então vem toda uma série de interpretações, né? Então é muito importante a gente poder olhar essa questão, da gente entender que nas nossas famílias trazem as pistas para a gente continuar esse processo de evolução de um sistema. É como aquele morrinho da onda, né? Tu joga uma pedrinha, tem lá no meio mais forte, depois vai reverberando, 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 vai para todo o restante. Aqui o Krause traz outra pergunta, que os karmas não são revelados nas constelações? Não, nós deixamos os karmas, né, para outro setting, que tem esse entendimento. Nas constelações a gente não está falando de vidas passadas, de karma, a gente está falando de campos de informação, né, que a gente traz aí da física quântica, né? A gente está falando de transgeracionalidade, a gente está falando de informações que a gente sabe porque nós vivenciamos, ou que a gente sabe porque nos foram contadas, ou que a gente sente e elas são adotadas sem nem ter sido contadas para nós, mas que elas estão contidas lá dentro do nosso sistema familiar. E que muitas vezes, a partir de uma constelação, ou a partir de um movimento sistêmico, de uma terapia sistêmica, onde a pessoa está se aprofundando, está dando passos ali, se abrindo, né? Eu digo se rendendo, mais do que se abrindo, se rendendo a poder olhar para isso, começam a borbulhar algumas informações. Começa a vir uma tia-avó, alguém conta alguma coisa, um documento aparece, e ali vão sendo as pistas para que a gente possa olhar para aquilo que é necessário realmente olhar. E nós não precisamos virar detetives da nossa família, né? A gente pode fazer isso de um lugar que flui, Isso. sem que seja uma carga, sem que isso dê trabalho, né? Porque muitas vezes a gente vai se deparar com informações que não vão adiante. Eu falo isso porque, né, eu sou uma estudiosa da árvore genealógica e eu vou até um momento e ali parece que trava às vezes na minha árvore. Eu não consigo andar muito ali. E daí eu aguardo um pouco. E daqui a pouco, depois de meses, uma nova informação surge ou alguém se disponibiliza a fazer uma conversa. Então, eu não vou no tranco, né? Eu vou na fluidez para conhecer e deixar que a informação chegue, aquela informação que precisa chegar. Então a gente deixa aí os karmas, e eu nem sei, tanto que assim, eu não sou uma estudiosa disso, então eu não vou nem saber dizer, talvez lá no espiritismo, no kardecismo,
no pessoal que estuda sobre o yoga, que também fala de karma e de dharma, né? Então, nesses settings aí vão estar falando sobre isso, mas na constelação a gente vai estar sempre falando sobre campo de informação. Sim. E essa questão de karma, de dharma, ele tem a minha visão, né, de que o Hellinger ele traz isso como sendo essa busca de compensação o tempo inteiro. E não como um peso de tem um karma, tenho algo que tenho que fazer para. Não, traz a consciência daquilo. Eu gosto muito da lei universal, né, de causa e efeito, onde o universo pede por dar e tomar. Só que se a gente é composto de algozes e vítimas, às vezes eu estou experienciando e eu não sei qual é o limite daquele causar. E aí, no que eu causo além, eu gerei um desequilíbrio. Aí eu vou ter que, de alguma maneira, o meu sistema vai se colocar à disposição para compensar. E aí essas outras linhas colocam isso, mas o meu karma, e aí fica naquela situação de um sofrimento para a vida inteira. Não, não, não. Só percebe, só toma consciência. Aqui foi feito desmedidamente. Então tá, como que eu posso equilibrar? Te arrepende, toma consciência. Esse é o passo que a Eli está trazendo dessa liberação, né? De eu dizer esse sim, que é a quarta força que a Brigitte Champetier identificou também, né? A aceitação. Quando eu digo esse sim às coisas, quando a gente faz aquele exercício de subir o sistema familiar, e aí já entrando nessa questão da genealogia, para a gente trazer um pouquinho o que pode ter de causa disso daí para trazer esses aspectos de suicídio e tudo mais, mas quando a gente olha, existe sempre muito julgamento. Tem sempre muito julgamento quando a gente olha para os nossos pais, para os nossos avós. Isso traz esse emaranhado que não nos permite fluir. Ao invés de eu ficar perdendo tempo julgando meu sistema, eu tenho que olhar para eles, anota na caderninha, tipo receita de bolo. Essa receita aqui deu esse resultado. Tá, ok, obrigado. Vou tentar fazer dessa outra maneira, tá? Mas a gente não faz simplesmente, tá? Vocês erraram, então agora eu vou fazer para mostrar para vocês. Vai dar errado de novo. Porque eu não faço com amor. Então, como é, Gui, essa importância dessa questão da genealogia, né, para a gente entender, sem ser uma questão especulativa. Não, eu tenho que olhar para encontrar tudo. O que é importante? O que ressoa de importante nisso? E o que pode trazer disso para levar a essas situações, digamos, de uma insanidade, de suicídio, uma esquizofrenia? Porque tem algumas características disso que o Hellinger identificou também, não? Sim, tem várias, né? Bipolaridade, que é aquele duelo interno entre a vítima e o agressor. Então, uma hora eu estou na vítima, outra hora eu estou no agressor, né? É muito provável que eu tenha essa informação. E muitas vezes, quando a gente atende pessoas com bipolaridade no consultório, eles já têm essa informação de que alguém dentro do sistema foi morto por alguém. Então, teve um assassino, dentro do sistema dele, ou que alguém foi vítima desse assassino, e ela fica nesse dual, né? Uma hora tá super na euforia, outra hora tá super depressiva. Então fica na vítima e no agressor bastante tempo, são os casos de bipolaridade. Os casos de suicídio é onde a pessoa não consegue suportar a vida, né? Ela não dá conta de permanecer na vida. Às vezes ela está muito ligada ao campo dos mortos dentro do sistema dela, né? Numa força muito grande. E às vezes ela está ligada também não só ao que é atrás, que tem a informação lá atrás, mas muitas vezes dentro da biografia dela, porque é o que a gente chama também do projeto sentido gestacional. Eu não estou dando conta de executar a minha tarefa, por exemplo, e daí a gente vê isso em adolescentes, em crianças, muitas vezes, que estão acometidas de depressão, que estão, e com essa informação que se tem na rede, que eles têm muito acesso, né? Vão para episódios de cutting também, e que eles não dão conta de estar na vida, porque a vida deles foi gerada em cima de uma projeção, né? Todos nós nascemos em cima de uma projeção dos nossos pais. Ninguém nasce livre, né? Nasce com algum objetivo, com algum mandato, né? E às vezes essa criança veio, sei lá, para manter esse casal unido, e daqui a pouco os pais se separam. E dela começa a entrar num processo depressivo, porque ela não está atendendo a esse campo de informação, a esse projeto sentido gestacional. Então a vida dela não tem sentido se os pais não estão mais juntos. Sim. E aí às vezes ela precisa olhar para isso, a gente precisa estudar um pouco sobre o projeto sentido gestacional,
para a criança poder ficar livre, a criança, o adolescente, poder ficar livre de ter que executar aquilo, porque daí senão não tem sentido a sua vida. E daí ele nem entende por que, que ele não consegue estar na vida, por que, que ele queria deixar de existir, né? E tá conectado com isso, né? Então, a gente tem várias dinâmicas dentro da constelação familiar e também olhando aí para a psicogenealogia, né? Se falou aí em esquizofrenia, e a esquizofrenia também vai depender do caso, né? Muitas vezes a esquizofrenia tem uma mania de perseguição, né? Persecutório, assim. Então, esse tá o tempo inteiro também na vítima e no agressor, né? Eu tenho caso na família que mostra isso também, né? De que ele tem diagnóstico de esquizofrenia e quando ele não está medicado regularmente, ele fica com episódios de perseguição e não distingue nem a família. Acha que a família, alguém da família está querendo o fazer mal, o matar, e quando vê ele está agressivo, até com uma faca para cima de alguém da família. Então, também está nessa dualidade que nem a bipolaridade, né? Está a serviço da vítima e do agressor. Quando a gente olha lá para trás, tem casos ali dentro da família. Então, é sempre olhar lá para trás. Tem outro caso, outra dinâmica, né, que o Bert traz, que é o eu sigo você, né? Que é aquele que estão lá ligados ao campo da morte, né? Eu vou nesse lugar, eu sigo você. Não faz sentido. E isso é pertencimento também, como tu estavas falando agora há pouco, né, Ricardo? Por que que eu tenho uma força de ir atrás disso e eu nem sei, né? Eu quero fazer igual. Porque o que é mais complexo, o que é maior dentro das ordens do amor ali, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio, é o nosso pertencimento. O nosso pertencimento nos garante a sobrevivência. Fazer igual e da mesma forma nos garante pertencer e nos Sim. garante sobreviver. Então, quando a gente quer fazer diferente, a gente coloca em risco o nosso pertencimento. Então, mesmo que seja algo dentro da dor, e a gente brinca que a gente sempre traz o exemplo lá da família dos irmãos Metralha, quem é assim mais ou menos na cidade vai lembrar dos de vizinho, né? Todos eles são ladrões. E tem um que não é. Tem um que quer fazer a coisa certa, que quer fazer do jeito certo, e aquele é mal visto, né? Então, aquele, mesmo ele fazendo o que é ético, o que é moral, porque o pertencimento não olha para a ética e para a moral. Ele Uhum. olha que isso faz aquelas pessoas pertencerem e ficarem juntas e darem seguimento, né? Então, o nosso pertencimento é aquilo que é maior dentro do sistema familiar. Acho que é uma das coisas maiores ali, que a todo instante nós somos convidados parece que dar um passinho para trás, a recuar, mesmo que a gente esteja fazendo diferente. Quando a gente vê, a gente está sendo sugado de novo para fazer igual. Né? E claro, quando a gente olha em saúde mental, é mais profundo a coisa, né? A gente está trazendo aqui exemplos mais fáceis de compreensão, né? Sim. Mas aqui, quando a gente fala esses outros assuntos são muito sérios, né? Tem uma seriedade muito grande. E não é na constelação que as pessoas vão encontrar a cura para isso. Isso é muito importante. Assim, eu tenho, né, que a gente não Ainda trazer mais como uma agora que tá rolando a sériezinha, né, na Another Self, todo mundo acha, vou para lá e eu vou enxergar tudo e vou curar e todos os meus problemas foram acabados. Então, ali, esse é um perigo. Eu faz há bastante tempo, acho que desde 2015, que alguns psiquiatras me encaminham pacientes que estão em acompanhamento lá com eles para fazer uma constelação. Porque conhecem, né, de constelação. Então, eu faço essa constelação, geralmente em grupo, e depois eu mando um feedback para esse psiquiatra, né? Ele percebe que existe uma evolução, que existe uma mudança lá, mas não existe a cura, né? Essa pessoa precisa permanecer em acompanhamento, em rede de apoio. Ela não pode agora ela está curada. Não é assim.
né, dentro da saúde mental. Ela precisa desse tempo, ela precisa desse acompanhamento, e a constelação não vai fazer uma mágica, ela vai ajudar bastante, mas ela não vai fazer uma mágica. Então isso a gente tem que trazer com muita clareza aqui para as pessoas. Esse grande despertar nesse processo de autorresponsabilidade, né? Não é que aquilo ali é um procedimento que vai me retirar. Ele vai me fazer ter consciência daquilo. Agora eu tenho livre-arbítrio, eu quero continuar com aquilo ou quero fazer diferente? Eu quero liberar aquela situação que eu estava me sentindo engolfado, perdoando, me arrependendo, ou quero continuar julgando e criticando ou trazendo mais força ainda para aquilo? E às vezes a gente vê que não é um movimento apenas que a pessoa vai conseguir ainda dar uma liberada, né? Ela às vezes vem para algumas constelações, né? Fazendo, e daí tu percebe que aquilo vai suavizando um pouco. Mas o que a gente tem que ter em mente? Que aquela informação faz parte do meu campo. Eu Sim. não tenho como cortar, eu não tenho como ressignificar, e eu acho que isso é bem importante. Eu gosto bastante de frisar nisso, que dentro das constelações familiares, a gente não vai nessa linha do tempo, lá naquele fato, Mudar né? o passado. E ressignifica. Não, continua aquele campo de informação lá. O que eu faço é ir lá e me desconectar, me liberar de estar lá. Isso. Mas que a qualquer momento, dentro da minha vida que eu vou caminhando, eu posso ir lá de novo, eu posso ser convidada a ir lá e quase, ó. E daí, opa, agora já tem consciência, então não vou. Mas os convites irão surgir. Por quê? Por causa do meu pertencimento. Porque essa é uma informação que existe aqui dentro do meu sistema familiar. E agora, assim, depois da pandemia, a gente teve um aumento significativo também dentro desses números, né, de suicídio. Né? Então, também a gente fica aí um alerta para a gente ficar mais atento. Eu digo que não é ficar achando que qualquer informação, mas é para não achar que é besteira, não achar que é fraqueza. Exato. Principalmente, eu tenho uma afinidade grande com adolescentes, assim, né? E eles vivenciaram, acho que uma das fases mais desafiadoras de transição na vida deles, dentro dessa pandemia, e aonde eles ficaram muito fragilizados. Então, eles precisam desse olhar. Eles já têm toda uma coisa que eu digo que adolescente parece que ele está num limbo, assim, porque ele não é criança e ele não é adulto. Então, ele está num lugar que parece um limbo, né, assim. E daí, passando aí pela pandemia também, que teve essa falta de conexão com as suas tribos, de se reconhecer, eles ficaram mais acometidos, né, a terem episódios de depressão, de ansiedade, né? Mas o que é muito bacana é que eles olham para isso, e aí nós, como pais, precisamos ter uma atenção com eles. Né? Tô falando nisso porque a minha filha está estudando escola técnica, e agora há pouco ela mandou um vídeo para mim, que eles estão, o projeto deles é criar um app de apoio para crises de ansiedade dentro da escola. Né? E daí agora ela estava lá, ó, mãe, estou aqui treinando com o pessoal, uma sequência de yoga, mas eu queria mais alguma coisa que tu acha que é legal. Daí eu mandei uns pranayamas para ela lá, que eles estão botando dentro do aplicativo. Né? Então, eles estão olhando para isso, eles estão se mostrando, e nós temos que dar essa atenção. Né? E quando a gente vai olhar essas pessoinhas lá também, tão jovens, elas também estão conectadas a esse campo de informação que pode ser familiar, mas que também tem instalado agora para todos nós durante a pandemia, mesmo que não tenha acontecido nada com ninguém das nossas famílias, a gente estava conectada com esse todo. Então, também aí é muito importante olhar para isso. E aí, nesse aspecto, Nelly, tu traz uma questão muito importante que eu bato bastante nessa questão da educação emocional, de que às vezes a gente acha bonitinho um determinado comportamento do pai, da mãe, e aquele comportamento bonitinho que eu não vou dando bola, eu vou criando essa bola de neve dentro de mim. Então pode ser, pois é, não, mas o meu pai, ele esbravejava, ele fazia, então é isso que eu tenho que fazer. Não, mas a minha mãe, ela era muito doce e acabava sendo muito grudenta, né? Então é isso que eu tenho que fazer. Não, porque o meu tio, então, nesses pequenos comportamentos, eu posso ir vendo também qual é o tipo, na verdade eles são só as pistas, né? As possibilidades daquilo que eu preciso trazer e avaliar em mim. Quando eu fico só no julgamento, eu estou
nutrindo a bola de neve disso dentro de mim, que em determinado momento eu posso simplesmente também explodir, porque se eu estou vendo que tem isso daqui no meu sistema, significa que eu tenho potencial disso também. E se eu tenho potencial, olha com bons olhos, não é simplesmente, eles agiam assim, eu vou agir completamente o inverso. Não, nosso caminho é sempre o caminho do meio. Eu poder integrar essas duas partes para eu voltar a me enxergar no todo. Então, o quanto é importante também nessa questão do processo da genealogia, né, de eu poder olhar para o meu sistema, ter essa anotado, né, como tu já fazia na nossa formação, né, dizendo, gente, pega a tua árvore, anota o que eram as características, o que eram os segredos, o que diziam de ruim do tio, do tia, do vô, do vó, o que diziam de bom, para que tu possa depois olhar no teu dia a dia que através dessa autoobservação, com autocompaixão e autorresponsabilidade, eu posso ir percebendo o que eu posso fazer diferente nisso daqui. Porque senão eu vou simplesmente nutrindo e daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou explodindo, estou fazendo pior. Então, quanto é importante isso também, né? Da gente olhar de que essas pessoas, elas tinham também menos maturidade, de menos compreensão, menos consciência das suas emoções. Então, como ter um olhar para essa turma para trás e o que fazer, ao invés de eu só julgar, o que fazer para eu poder trazer algo novo? Então, eu sempre trago exemplos bem simples, né, para a gente poder fazer links com aquilo que as pessoas vivenciam nas suas vidas, né? A forma como os nossos pais nos criaram, provavelmente foi assim, mais na chinelada, no grito, né? E eu lembro de de gritar com a minha filha, né, em casa. E quando eu gritei com ela olhou para mim e ela, meu Deus, tá que nem a avó Margot. Aí, quando ela falou aquilo, e era algo que eu dizia, nunca vou fazer isso, igual minha mãe fez comigo, bem capaz. Então, naquela hora, o que eu fiz? Eu olhei para ela, é verdade. Às vezes, eu preciso ser lembrada que eu sou filha dela e que ela é a mãe certa para mim. Então, eu vou para esse lugar que eu me reconheço fazendo como ela e digo, obrigada por me lembrar que você é minha mãe, que você fez desse jeito, mas que eu já estou livre para fazer diferente. Então, não é se chicotear e dizer assim, ai meu Deus, agora estou fazendo que nem a minha mãe, estou gritando que nem ela. Não, ela soube fazer assim, né? Mas às vezes, quando vem esse comportamento que é um comportamento que a gente quer mudar, que a gente não quer propagar, que a gente não quer repetir, ao invés da gente criar um ranço com esse comportamento, né, com esse jeito, a gente precisa se render, descansar nesse lugar desse comportamento e dizer, tá, chega, não precisa. Porque quanto mais eu rejeito, mais aquilo gruda em mim. Quanto mais eu afasto, mais aquilo vem e gruda, até que eu tenha, que eu possa fazer desse lugar, dessa postura, né? Sim. Porque mais do que qualquer coisa, não é ficar falando, não é eu dizer, tá, agora eu me libero. Mais do que qualquer coisa, é Sentir no criar uma coração. nova postura em relação a isso, em relação às pessoas e em relação a esses comportamentos, né? E daí a gente vai conseguindo soltar tudo isso. Tem uma outra coisa, né, que um adolescente trouxe para mim, mas na minha família todo mundo sofre de síndrome do pânico. E daí a pessoa esse adolescente começou a ter sintomas de síndrome do pânico. Como se para pertencer a Para esse sistema, pertencer, eu preciso ter isso. eu preciso ter isso, né? E daí eu lembro também a gente tá falando aqui, né, claro, dessas questões mais de doenças mentais, né, de saúde mental, né, não doenças mentais, mas de Saúde saúde mental, emocional. Uhum. que é a crise de ansiedade, a bipolaridade, esquizofrenia, é, a depressão, né, e também a síndrome do pânico, né, também é algo que muitas pessoas mostram e que às vezes não se dão conta, né? Porque os sintomas às vezes são confundidos até com questões do coração, né? Sim. E então os pequenos também ficam a serviço de olhar para esse campo e dizer assim, ai, deixa eu pertencer aqui, né? Porque senão eu vou ficar de fora. E daí a gente pode fazer movimentos bem interessantes dessa criança, desse adolescente poder se
se soltar daí, não ficar nesse elo, né, dessa repetição. E o que é esse passo a passo ali, digamos, para esse soltar, né? Porque a gente fala e parece meio incompreensível para as pessoas. Sobre a tua ótica, o que seria esse soltar? De que maneira eu posso trazer ele para uma linguagem mais simples, digamos assim, para eu poder colocar? Porque como tu trouxesse dois exemplos clássicos maravilhosos, né? Um de que eu preciso adoecer ou eu preciso fazer algo igual para eu sentir o prazer de ser pertencente, mesmo que aquilo me cause muita dor. Né? Pode ser que eu seja, sei lá, meu pai era violento, então eu vou ter que cagar pau meus filhos aí também, porque afinal de contas, senão eu não vou ser homem que nem ele foi. Então eu estou repetindo alguma coisa por um pertencimento. Ou eu vou fazer completamente o contrário para provar que eu sou melhor. Aí, putz, eu sou pego naquele momento de que eu não estou prestando atenção. Então como que eu consigo me olhar para que eu possa dar um bom lugar para esses aspectos, para poder, de que maneira eu consigo fazer no caminho do meio, né, com equilíbrio para fazer diferente? Eu sempre falo tanto para os meus clientes de consultório ou para os alunos, né, que essa é uma caminhada. Uhum. Então, para algumas pessoas, uma constelação é feita e aquilo muda o mindset dela, assim, da vida dela, e abre um leque para todos os settings da vida dela, em relação à família, em relação ao trabalho, em relação às relações amorosas. Para algumas pessoas acontece desse jeito, né? Eu acredito que alguns de nós já vêm assim um pouquinho mais prontinhos, talvez, sabe? Mas para outras pessoas precisa de realmente de nutrir esse lugar, de estarmos com alguém grande nos acompanhando durante um tempo. Porque se a gente está com insubordinação em relação aos nossos pais, muitas vezes a gente vai fazer isso em todas as nossas relações. Eu vou pular de terapeuta, eu vou achar que todo professor é ruim, eu vou achar que todo chefe não dá conta, né? E daí ali já está uma pista para onde que eu tenho que olhar. Mas eu tenho que me render para quem vai me conduzir, né? Naquele processo. Então, essa liberação a gente ganha à medida que a gente vai realmente conhecendo da onde a gente vem. Eu acho que é bem dentro dos passos da constelação, né? Que é reconhecer uma informação, deixar que uma informação venha, reconhecer essa informação, dar um bom lugar, então que ela... E daí sim se liberar. E esse processo aqui que a gente faz não é assim, né? É a gente criar consciência, que nem eu digo aqui, a gente fez um movimento em constelação em grupo, seja com os cavalos, seja no consultório, e eu disse, agora a tua tarefa é que tu não és mais inocente da porta para fora. Agora tu tens uma responsabilidade, porque a vida vai te convidar, a vida vai te testar para ver se tu acomodou essa informação. Então, a partir de então, tu precisa ter um processo de nutrição. Tu ganhou algo ali novo, né? E agora, como você vai nutrir isso? Eu digo que não dá para... que é uma caminhada mesmo. A nutrição vai ser com leitura, vai ser com vídeo, vai ser estar realmente rendido a um grande que vai me conduzir, a um terapeuta, a um grupo terapêutico, a um mentor, a minha igreja, não sei aonde vai buscar isso, mas vai buscar em algum lugar onde possa realmente estar nesse seu lugar de quem está recebendo e que está sendo conduzido. Para mim são esses os passos mesmo, né? De reconhecer, de deixar que algo novo venha, uma informação nova, né? Reconhecer ela, dar um bom lugar e daí se liberar. Mas isso é um processinho, né? Que a gente vai fazendo. E reconhecer essa questão da humildade, né? Como tu disseste ali, para eu reconhecer um outro mestre, um professor, eu tenho que entrar naquele meu lugar de humildade, de que para aquilo ali eu preciso realmente de alguém para me orientar. Pode ser que seja a pessoa mais sábia, mas se tem alguma coisa que está ali te infernizando, aquele teu conhecimento não vai resolver. Então, para isso tu precisa te render para permitir essa situação de acontecer diferente. Porque do contrário, tu está querendo provar a tua sapiência, apagando, escondendo aquele defeito, querendo enaltecer as outras partes, mas a vida está te chamando para poder olhar para isso daqui. Enquanto a gente não olha, não dá esse bom lugar, a gente não consegue adiante. E a gente precisa lembrar também
que essa caminhada emocional, esse conhecer dessas características do meu sistema, que a gente está sempre buscando uma nova forma, né, o caminho do meio de novo, de que ele não... É que nem quando a gente parar em pé, né, a gente cai cerca de 1000 vezes até encontrar o equilíbrio. Quantas vezes a gente erra na caligrafia ali até conseguir acertar a letrinha? Quantas vezes a gente leva um tombo lá, um pialo de bicicleta ou a cavalo, até eu conseguir aprender a fazer aquilo ali? Quantas vezes erra a marcha do alto até conseguir engrenar? Né? Hoje, infelizmente, tem automático, é mais fácil para a turma. Mas é ter essa autocompaixão, assim, de que o caminho ele vai se fazer na medida que a gente vai caminhando. Ter essa autopaciência, digamos, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa... Porque, não, já terminei colégio, já terminei faculdade, então agora tudo tem que ser assim, como remédio, uma aspirina. Não. É uma construção. Eu costumo dizer, eu costumo dar uma frase para é uma fala, não é uma frase, é uma fala para os meus pacientes, meus clientes, e seja generoso, seja generosa com você. Sim. E quando eu falo isso, as pessoas ficam realmente bem tocadas, né? Seja generosa com você, seja generosa com a filha, com o filho dos seus pais, né? De olhar que falta muito, mas o pouco que você já fez já é tão grande, né? Sim. A consciência que você... Então, trazer essa autorresponsabilidade, mas de uma forma generosa, sabe? E não se chibateando, sabe? Se condenando porque eu errei de novo, porque aconteceu isso de novo. Aconteceu de novo, porque talvez eu não esteja ainda tão nutrida, né? Essa postura não está ainda bem acomodada dentro de mim. E que bom que ela veio me visitar agora para que eu possa fazer isso nesse momento. Então, eu gosto de trabalhar, porque às vezes o setting das constelações trazem uma dureza, né? Para algumas pessoas, principalmente quando a gente trabalha com as constelações clássicas, né? Hoje a gente tem esse modelo das novas constelações, mas eu acho que dá para ser bem generoso, dá para ser com bastante amor, dá para ser bem leve no processo, para que você realmente possa fazer de um outro lugar. Eu tenho assim, ainda dentro dessa questão, né, de saúde mental, a gente tem um case de bastante sucesso, assim, e foi um trabalho que a gente desempenhou daí com os cavalos, lá em Curitiba. Então, eram alunos de medicina, de um curso de medicina, que davam apoio para um hospital dia. Então, eles tinham um grupo de pacientes, de pacientes que estavam em depressão severa, estavam afastados do seu trabalho, né? E passavam o dia lá nesse hospital dia para depois e só dormiam em casa. Então, a gente trabalhou com esse grupo lá. Então, a gente trabalhou antes constelação normal, sem cavalos, e daí, os alunos de medicina, que era de curso de terapias complementares, então eles nos procuraram para fazer essa etapa das constelações com esse grupo, e para eles avaliarem os resultados disso. Então, Sim. a gente fez a primeira constelação em grupo, eles avaliaram o resultado de como as pessoas estavam indo nesse processo. Depois a gente levou o grupo para trabalhar lá com os cavalos, né? E daí eles fizeram algumas tarefas com os cavalos lá. E depois, sempre olhando, né, para a visão sistêmica, os cavalos mostrando muitas coisas, né? E depois a gente ainda fez um fechamento com uma constelação em grupo novamente com essas pessoas. O resultado foi fantástico. Eles mandaram fotos depois para a gente. 80% do grupo ganhou alta do hospital dia, continuou em acompanhamento, mas ganhou alta do hospital dia, né? Uma das meninas que ficou afastada do trabalho durante muito tempo, e assim, ela bem desvitalizada e tudo, o sonho dela era viajar para o Rio de Janeiro. E daí ela mandou foto que ela tinha ido viajar para o Rio de Janeiro. Assim. Então, para a gente foi muito gratificante, foi uma experiência lá em 2018, eu acho que foi, que a gente fez isso, e foi muito gratificante ver essa potência, né? Assim como a gente já trabalhou com pacientes com diagnóstico psiquiátrico, e que foi bem desafiador lá, os cavalos mostraram isso, mostraram toda essa questão de esquizofrenia lá, e também a gente já trabalhou com pacientes que têm diagnóstico de depressão severa, que já tinham tentado suicídio, e onde um dos cavalos ficava lá deitado no chão e não levantava nunca. Até
que a gente fez um movimento com esse rapaz, dele se ajoelhar lá no chão mesmo, na frente do cavalo, se render e se liberar desse morto que ele estava, né, também a serviço, que ele estava nesse lugar de eu sigo você. E isso também se transformou na vida dessa pessoa, né? Ele voltou para o trabalho, ele, claro, segue em acompanhamento psicológico daí, né? Não mais psiquiátrico, mas tem grandes ganhos, assim. Então, é tudo um trabalho conjunto, né? Não é a constelação que vai salvar, e tem alguns que... eu gosto muito de que tem um constelador que é psiquiatra e ele fala exatamente isso. Tem momentos em que nós vamos olhar e a gente não vai conseguir tirar, liberar esse cliente que está lá deitado no campo dos mortos. Mas isso é uma riqueza de informação, porque ele vai ter que conviver vigilante, né? E a família também daí tem essa informação de que é importante estar atento para essa pessoa. Então também é um ganho, né? Não tem uma grande transformação, às vezes não tem uma liberação, não tem o resultado esperado, mas tem uma informação que dá condições de acompanhamento na vida, de estar, de permanecer na vida. Eu vejo dessa forma, assim, e é um desafio grande para nós que somos terapeutas e consteladores, de se render à nossa impotência em relação a isso também, de Sim. que a gente não tem esse poder. Não entrar naquele lugar de salvador, né? Eu queria trazer também um pouquinho a minha percepção dessa questão do liberar, né? Muitas vezes, para quem pode estar vendo pela primeira vez alguma coisa, tá, mas o que é esse liberar? O liberar é trazer a consciência. Onde eu trago a consciência, onde eu consigo realmente sentir, compreender como um todo aquilo, eu trago de volta a energia vital e aí de novo as coisas podem fluir. Quando eu não trago a consciência, quando eu venho e olho para aquela situação, mas eu ainda tenho um julgamento, ainda tenho uma crítica, ainda tenho uma avaliação, ainda tenho algo que me cerceia, que me impede o sim para aquela situação do jeito que foi, como foi, eu continuo recriando. Então, a liberação é esse grande processo de consciência. Ah, foi assim que aconteceu. Ah, tá. Agora eu entendo. Né? Eu entendo através do coração, como a Helen dizia, a distância mais longa que tem é de eu trazer da mente para o coração. Então, eu entendo através do coração. Quando eu consigo dizer para aquilo e tá, ok, é isso. Então, esse é o grande caminho da liberação que a gente pode fazer conosco mesmo de diversas maneiras. E é sempre muito bacana quando a gente não sabe buscar uma terapia, buscar alguém que possa nos ajudar, né, como um treino. Como é que a gente é alfabetizado? Eu preciso de alguém para me dar aula ali para eu ser alfabetizado. Então, nós estamos sendo alfabetizados das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, a gente precisa também de que alguém nos guie, né? Para eu sair dessa reação de, o fulano me falou tal coisa, eu fico 2, 3 dias, 1 mês, 2 meses lá para baixo, cabisbaixo, remoendo aquela história, tá, mas daqui a pouco eu vou lembrar, minha avó também ficava muito depressiva, porque alguém dizia alguma coisa para ela, ficava muito chateada, ou meu pai. Então eu percebi que isso já está no meu sistema, ok? Então como eu posso fazer diferente? Eu preciso aprender a lidar com essas emoções dentro de mim. Uhum. E eu vou até trazer mais um pontinho aqui, Carlos, né, que é essa compreensão, né? Às vezes, a gente não vai ter a compreensão. Às vezes, a gente não vai ter... algo vai estar meio no caminho ali que a gente não conseguiu juntar o quebra-cabeça, né? As peças não encaixaram. Então, mais do que ir para essa parte mais racional, de que, mas apareceu isso nessa constelação, eu senti isso, eu percebi isso. Então, fica com o que você percebeu, com o que você ganhou. E não tá, mas por que aquele representante fez isso? Por que o outro representante fez aquilo? Quem era aquele representante? Era a minha avó? Então, o que a minha avó queria dizer? Não tem isso na constelação. Aí eu estou de novo para a especulação, né? Buscando elementos para julgar, para me tornar melhor. Vai para esse lugar que é da percepção, porque o entendimento muitas vezes atrofia a percepção. E o que nos faz mudar é a nossa percepção. O que eu ganhei agora? Como é que eu fiquei? Como é que as minhas células ficaram? Como é que o meu corpo ficou? Né? Então, é aí que eu ganho força. E não no entendimento de juntar Lé com Cré. Eu gosto bastante de sempre trazer essa elucidação a respeito disso,
porque nós somos muito mentais, a gente quer resposta, né? E então a gente precisa entrar nesse outro lugar que é nesse campo, né? Que é o campo de informação das constelações familiares, a gente vai trabalhar de um outro lugar. Esse campo sistêmico, muitas vezes a gente não vai conseguir juntar todas as peças do quebra-cabeça. E uma outra informação muito importante, né, Eli, de que a melhor reparação que existe para qualquer situação do sistema é o devolvendo vida à vida. Ou seja, quando se fala de suicídio, a melhor maneira de eu poder compensar pode ter sido a coisa mais absurda que houve lá atrás. É como eu posso trazer mais vida. Essa fidelidade que muitas vezes a gente se coloca, não, eu tenho que fazer porque eles já fizeram, não, isso daqui não me traz vida. A vida, ela não quer que se termine, porque senão a Terra já teria se aniquilado. E não é esse o propósito. O propósito é a gente continuar expandindo, a gente continuar crescendo, a gente continuar evoluindo. Então, quando eu entro no engolfar de uma situação dessa, de um sistema que acreditava de que era tirando a vida, aí no outro dia eu fiz um exercício com uma pessoa também exatamente nisso, né? Estava engolfada numa situação dessas, e aí conduzia as falas e tudo mais, e nas falas vinha exatamente isso. Eu peço permissão para devolver a vida. Eu reconheço que o teu nível de consciência era de repente tirar a vida ou tirar a própria vida, mas isso não resolveu. Isso talvez não tenha sido bastante. Eu deixo essas escolhas, está tudo certo. Mas eu escolho agora uma maneira trazendo mais vida à vida. Sem querer ser melhor nem pior, apenas buscar uma nova opção. Para que a gente consiga sair desse engolfamento de ter que fazer de novo. Não, porque eu fiz, tu tem que fazer. Não, é a ovelha negra que o Hellinger dizia, né? De poder ser essa ovelha negra. A ovelha negra não aquela de que quer prejudicar, não, é aquele que pode dar um passinho diferente para trazer uma nova possibilidade para o sistema. E nisso eu simplesmente acolho as outras escolhas, as outras opções, mas eu me abro para a vida. Então sempre, para quem tiver qualquer situação de bipolaridade, de esquizofrenia, de depressão, de síndrome do pânico e tudo mais, saiba, isso é um treino que a gente escolheu colocar no sistema para trazer luz, mas a solução é sempre trazer vida. Vida. Trazer vida é a melhor maneira de eu perpetuar cura, de eu perpetuar crescimento, desenvolvimento. Qualquer outra atitude, eu vou estar fazendo mais do mesmo. Mais do que já foi feito. Então, nosso grande desafio quando a gente se coloca engolfado é como eu posso trazer vida para isso. E a minha professora esses dias estava lá com uma frase, né? A Wilma, que foi minha professora de constelação, uma das minhas primeiras professoras, porque a gente tem um costume muito bonito que eu acho que é romantizar um pouco, né? A vida é um presente. Mas ela trouxe uma fala que a vida, mais do que um presente, é uma responsabilidade. Exatamente. Né? E isso para mim fez muito sentido, assim, né? São frases que mudam a tua forma de atuação mesmo, né? Porque um presente é um presente, né? Um presente é a festa, né? Exato. E estar É uma responsável. conquista ali, né? Se pegar o Chico Xavier naquele livro dos Espíritos, ele diz, olha, eram lá 2.000 pessoas com planos de encarnar, das 2.000 filtraram para 200, das 200 filtraram para 20, das 20 sobraram 2, e tu conquistou o direito de vir e fazer essa experiência. Então, depois de tudo isso, depois de uma longa caminhada, eu vou chegar aqui e vou dar um game over lá, porque está muito chato. Não, vamos lá. Eu sei o quanto é chato, eu sei o quanto engolfa. Eu já vivi várias situações de muito engolfamento. Eu tenho que parar, respirar, busca, tem humildade, busca. Aqui, ó, estou engolfado. Estou no turbilhão. Ainda hoje eu gravei pro YouTube lá, um Ho'oponopono emocional, para trabalhar tormentos mentais. Pensamentos recorrentes, aquela coisa que fica aquele gatilho de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Vai e trabalha. Tem várias técnicas, né? Essa é mais uma. Isso é maravilhoso, né? Porque tem muita coisa para fazer. Então, nunca teve antes tanta informação para ajudar. Pede ajuda, né?
pede ajuda para aquela pessoa mais próxima. E assim, não só quem precisa, mas tenha um olhar mais amplo para as pessoas à tua volta, Sim. né? Olhe para ela e naquele dia teu amigo não tá tão falante, né? Olha no olho dele, diz assim, você precisa de alguma coisa, Eu te vejo. né? De estar nessa conexão, de estar olhando para as pessoas, né? É curioso, olha só, a gente estava agora há pouco, semana passada, uma amiga não estava bem e a gente se encontrou todo mundo e as outras que chegaram olharam e disseram assim: ui, fulana tá de mau humor hoje, né? Não, ela estava em crise, ela tinha uma crise, ela estava realmente doente. Mas as outras chegaram e não olharam a fundo, só olharam que ela estava um pouco diferente e daí disseram, tá de mau humor hoje. Esse é o aspecto que eu bato tanto na tecla da autoobservação e do auto-amor, para que eu consiga ter autocompaixão com os outros. Ter compaixão com os outros, né? Eu tenho autocompaixão comigo, tenho compaixão com os outros, porque se eu não estou presente em mim, vai para aquela velha máxima das polaridades do primeiro nível de consciência. Né? Para eu poder me validar, eu preciso desqualificar o outro. Nossa, fulana tá tão chata, tá tão isso, tá tão aquilo, significa, eu estou maravilhoso, maravilhosa. Mas peraí, se a fulana Beltrano, se eu tenho amor por mim, se eu estou preenchido de amor, fulano Beltrano tá mal. Será que precisa de ajuda? Uhum. O que tu quer? Precisa de alguma ajuda? Precisa de alguma coisa? E aí respeitar a primeira lei do Reiki, né, de que eu, para receber Reiki, eu preciso pedir. Uhum. Aqui eu entro de novo no equilíbrio, que é um dos pontos, né, do equilíbrio de dar e tomar, de eu respeitar o tempo daquela pessoa. Me coloquei à disposição, eu tenho que respeitar o tempo dessa pessoa, dizer, sim, eu preciso de ajuda. E o que eu posso fazer? Colocar uma escutativa, tu queres apenas que eu ouça? Uhum. Tu queres que eu te diga algo? De procurar entender, né? Então, quanto é importante cada vez mais, quanto mais a gente fica pendurado nas mídias, nas redes sociais e tudo mais eu me desconecto de mim e aí mais eu julgo e critico o outro. Então, quando eu volto a me acolher, eu volto a poder me perceber, eu volto a aceitar o meu sistema como foi e me colocar disponível à vida de novo. Isso. Eli, já estouramos nosso tempo aqui, mais de 50 minutos. Qual seriam as suas falas finais aqui? O que seria essa grande recomendação? Porque é tão bom que a gente não consegue nem parar de falar. A prosa é boa, né? É muito interessante falar e falar disso com leveza e profundidade. Eu acho que é isso que a gente conseguiu trazer aqui para as pessoas, né? Então, tanto para quem se sente acometido, né, de estar adoecendo, e para aqueles que são rede de apoio para essas pessoas mais adoecidas, né? Eu acho que essa última fala aqui, nossa, é bem preciosa, né? Que a gente possa ter olhos de olhar, ouvidos de ouvir, né? Pele de sentir e de estar atento às pessoas à nossa volta como seres humanos, olhá-las como gostaríamos que olhassem para nós. Muita gratidão. Eli, tu trabalha individual, em grupo, online, presencial? Né, Cavalos não dá para fazer online, né? não, cavalo não dá para fazer online. Eu trabalho dentro, eu digo assim, o que a vida precisa de mim, eu atendo lá, né? Então eu trabalho no individual, hoje estou aqui no consultório, então 2 vezes na semana eu estou no consultório o dia todo, né, atendendo, sessões de 1h30, para movimento sistêmico, para constelação. Grupo de constelação, um grupo por semana. Só Quarta-feira que vem. presencial ou online também? Presencial. Online só individual mesmo. Então, presencial para a turma de Floripa, é isso? Florianópolis, região, para quem quiser fazer um turismo, né? Vem, faz um turismo em Floripa. Sim, e já aproveita lá e pronto. Semana que vem tem grupo de constelação aqui no Espaço Terra, né? Já no dia 14. E constelação com cavalos também aqui em Floripa, né? Mas às vezes a gente dá uma perneada pelo Rio Grande do Sul, a gente vai por aí também aonde estão precisando da gente, né? É isso que eu digo, assim, tanto que eu não tenho um espaço meu, me chamam e eu vou. Quem quiser fazer contato, então siga aqui, que em cima está aqui o nomezinho, Eliane Kuhn.
E aí pode fazer contato, pode marcar, pode agendar. Eli, mais uma vez, muito obrigado por esse espaço, por ceder esse conhecimento, essa experiência toda, que eu acho que é muito importante a gente trabalhar esse tema, trazer essa tranquilidade e perceber que a vida é esse grande caminho, esse grande desafio de aprendizado. Não é mole, não, mas a gente sabia que era possível, a gente vai lá e faz. Então, bora, gente. Mas a gente dá conta, né? A gente dá conta. Então, gratidão. Ó, o Marcelo dizendo veio para Sampa. Qualquer dia eu vou. Gratidão pelo espaço, gratidão pela acolhida, gratidão pelas pessoas que passaram por aqui. E seguimos juntos. Daqui a pouco a gente se reencontra. E quinta-feira, vamos estar trazendo mais um olhar, o olhar da neurociência sobre esse aspecto da saúde mental. Ver um pouquinho da neuroplasticidade, as nossas capacidades, o que nos engolfa, o que não nos engolfa, como a gente lidar, né, sobre esse aspecto da neurociência. Então, nesse mês de setembro está incrível, gente. Venha, nos acompanhe, compartilhe com aquelas pessoas que precisam se entender um pouco mais, que precisam sair da vitrola, do disco arranhado, da vitimização, poder tomar as rédeas da sua vida, buscar alguma dessas terapias, algum desses profissionais aí, para que tu possa assumir a tua responsabilidade, a tua liderança, a tua consciência e trazer o teu melhor. Eli, e a todos, muito obrigado. Até quinta-feira. Beijo e abraço. Tchau, gente. Tchau.